Sinceramente, eu não gostei. Pra gente que assistiu o Desculpa, debate, mas mas você pode mostrar. Vamos lá. Primeiro de tudo, obrigado. Todo mundo compartilhou meu vídeo sobre o react lá do debate dos Spotniks. Obrigado se você deixou comentário, se você curtiu, se você se inscreveu no canal por causa daquele vídeo, eu agradeço muito. Eu ainda vou comentar um pouquinho sobre aquele debate, inclusive respondendo uma crítica que alguns veganos fizeram ao meu vídeo, mas isso vai ficar para o final porque o foco desse vídeo é outro. Então, se você quiser ver essa parte, assiste tudo até o final, tá bom? Agora vamos ao que interessa. Eu vou ensinar para vocês como destruir qualquer carnista em um debate sobre veganismo. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer, que eu tenho muita experiência com esse tipo de conversa. Eu já conversei com centenas de pessoas em um monte de cidades. Eu já conversei com pessoas assim em Berlim, em Nova York, em São Paulo, em Curitiba, em Brasília. E eu já conversei com todos os tipos de pessoa que você imaginar. Eu já conversei com um fazendeiro, com um veterinário, já conversei com um missionário católico, já conversei com gente que trabalhou em frigorífico, universitário, estudante, criança. Já conversei até com um apoiador daquele miliciano lá. Eu já dei oficina sobre como se comunicar das melhores maneiras e eu já inclusive dei palestra no maior evento vegano da América Latina para falar, entre outras coisas, sobre como conversar, sobre como se comunicar. Tá, então vamos lá, Como destruir qualquer especista em um debate sobre veganismo. Eu devo falar aqui antes que o que eu vou descrever aqui é sobre a forma como eu converso com as pessoas, normalmente no Cubo da Verdade, que é uma forma de ativismo do Anonymous for the Voiceless, que é onde eu tive a maioria dessas conversas. E aí o contexto dessa conversa é que uma pessoa está ali junto de mim assistindo uma imagem de exploração animal. Então, finalmente, como destruir as pessoas no debate, a primeira lição que a gente tem que ter em mente é esquecer essa ideia de destruir em debate. Quando a gente conversa com as pessoas sobre veganismo, a gente não quer gerar briga, a gente quer gerar reflexão. Então não adianta a gente só ir esfregando as coisas que a gente sabe na cara da pessoa, não adianta a gente sair falando um monte de verdade na cara da pessoa, porque isso não gera reflexão, isso gera briga, isso gera raiva. E se a pessoa estiver com raiva de você, ela não vai querer aprender nada com você. Eu vou usar aqui alguns vídeos meus anteriores que eu gravei falando com as pessoas na rua como exemplo. Eu quero que vocês vejam como que eu converso com as pessoas. E aí, velho, beleza? Tranquilo? Você já viu alguma imagem assim? Lugar isolado. Oi, gente, tudo bem? E bem no início de cada conversa, eu sempre chego numa atitude positiva. Pergunto como é que a pessoa tá, sorrio e começo a fazer algumas perguntas. Você consegue ver alguma relação entre isso e o que vai para os mercados? Você acha que existe alguma diferença assim na capacidade de sentir entre o Lorde e, vamos dizer, um porco, por exemplo? Se você olhar bem, a minha linguagem corporal não está agressiva, está uma linguagem acolhedora, está tranquila ali. Eu não estou oferecendo risco para a pessoa, não estou me aproximando demais de uma maneira muito rápida, eu não estou apontando o dedo para a cara dela. E isso já dá o tom que o debate vai ter daqui para frente. O que me leva à segunda lição. Tenha clareza dos seus objetivos. Uma coisa que é muito legal da gente debater sobre veganismo é que a maioria das pessoas já concorda com as coisas que a gente pensa, ou ela concorda com quase tudo que a gente pensa. Ela só não parou para pensar sobre isso o tempo bastante. Debates sobre política, debates sobre religião ou sobre futebol normalmente tem um caminho um bocado diferente. Eu estou falando aqui especificamente sobre debates sobre veganismo. Então, para ganhar esses debates, eu tenho que conduzir essa conversa para um caminho onde a pessoa vai entender que ela concorda comigo. Só que muito mais do que falar, eu quero ouvir. Muito mais do que responder, eu quero perguntar. O que me leva para terceira lição, o método socrático. Para mim, a melhor maneira de conduzir esse debate é realmente fazendo perguntas, é fazendo a pessoa refletir sobre as próprias ideias dela, sobre os próprios valores dela. E aí, se eu falo demais, se eu estou falando muito sobre as formas como eu enxergo o planeta, sobre as formas como eu enxergo nossa interação com outras espécies, eu vou dar muito pouco espaço para a pessoa pensar sobre a forma como ela enxerga isso. E se eu dou esse espaço para a pessoa pensar sobre a forma como ela enxerga isso, a gente vai descobrir que essa pessoa, ela provavelmente enxerga essas questões de uma forma muito parecida com a nossa. Eu vou colocar mais uns exemplos aqui para vocês verem sobre como eu começo essa conversa. Então, como que vocês se sentem vendo essas imagens? Você concorda que no que diz respeito à capacidade de sentir dor, medo ou vontade de estar com a família,
Os animais, tanto cães quanto porcos e vacas, têm a mesma capacidade? O mesmo. Você já pensou em deixar de consumir animais? Vocês sentem que isso é uma coisa que poderia mudar? Como vocês perceberam, eu poderia chegar simplesmente jogando um monte de coisa na cara da pessoa. Eu poderia ficar jogando um monte de números sobre impacto ambiental, sobre saúde. Eu poderia falar sobre o número de animais mortos, sobre a idade dos animais abatidos, sobre as formas horríveis como eles são tratados. Mas não, eu não estou jogando ali, eu não quero jogar um monte de informações na cabeça das pessoas. Eu quero fazer com que elas reflitam, eu quero que elas cheguem nessa conclusão por conta própria. Eu quero saber como a pessoa se sente. Então, o que eu faço aí é quando a pessoa me responde alguma coisa e aí ela vem com uma outra pergunta, às vezes eu até respondo uma pergunta com outra pergunta, sabe? Eu vou conduzindo assim até chegar no caminho que eu quero. O importante é sempre manter o foco nas vítimas, né? E sempre falar de um ponto de vista de sentimentos, não de fatos e dados e coisas assim. E olha só como que isso funciona muito bem. Olha esse exemplo específico aqui. E ainda é muito difícil ainda abrir mão do hambúrguer, abrir mão de outras coisas. E você acha que é mais difícil pra gente parar de comer os animais ou é mais difícil para eles passarem pelo processo que eles passam até eles serem transformados em um hambúrguer? Não, pra eles é muito mais difícil. Mas sabendo que os animais passam por essas situações, é mais difícil pra gente se tornar vegano ou é mais difícil pra eles passarem por isso a vida inteira? Pra gente é fácil, se for ver por esse lado. Tá vendo? Eu poderia simplesmente ter dito, ah não, mas ser vegano é muito fácil, né? Eu sou vegano há um tempão. Mas aí não, eu não coloco dessa forma como um fator dado. Eu deixo pra pessoa refletir sobre isso e chegar à própria conclusão dela. Você falou sobre a forma correta. Qual você diria que é a forma correta de matar um animal que não quer morrer? Eu não posso te dizer isso porque não tem uma forma correta, vamos dizer, né? Muitas pessoas falaram no vídeo do debate sobre os Spotniks que eu fiz aqui que, não, Vitor, mas a gente tem que ficar tratando todo mundo como café com leite, e a gente tem que ficar tratando todo mundo a pão de ló, a gente não pode falar as verdades na cara das pessoas, não. Que absurdo isso, não sei o quê. E essa é uma outra lição muito importante para qualquer debate que você estiver tendo sobre qualquer assunto com qualquer pessoa. Se você for percebido como inconveniente, como inimigo, você já perdeu o debate. Eu vou te convidar para refletir um pouquinho comigo aqui hoje. Pensa numa conversa que você teve há 3 semanas, mais ou menos. Você consegue lembrar de cada palavra dita, de cada frase que você e a outra pessoa disseram? Muito provavelmente não, né? Mas você consegue saber que sentimento que essa conversa te trouxe, que sentimentos que surgiram ali quando você estava tendo essa conversa. Eram sentimentos de tristeza? Eram sentimentos de raiva? Eram sentimentos de motivação, de desespero? Então é muito importante, quando eu converso com uma pessoa, que ela lembre da conversa que ela teve comigo como aquele cara trocou uma ideia comigo, me fez pensar em um monte de coisa que eu não tinha pensado antes. E aquele sorriso bonito demais, né? A parte do sorriso era só para melhorar aqui a autoestima, mas todo o resto é verdadeiro, é muito verdadeiro. Se ela me perceber como amigo, ela vai lembrar dessa conversa com um sentimento positivo e isso vai tornar o veganismo muito mais acessível para ela. Ela vai ter muito mais vontade de fazer parte desse grupo do qual eu faço parte do que se ela simplesmente ficar com raiva de mim. Se ela lembrar da minha conversa como aquele vegano babaca lá ficou falando um monte de merda pra mim, aquele cara se acha pra caralho, mas poxa, aquele sorriso realmente era muito bonito, né? De novo, esquece a parte do sorriso. Mas você percebe como que funciona isso? Você percebe como que a forma como a pessoa está te enxergando ali naquela relação do debate vai fazer toda a diferença sobre a forma como ela vai encarar o debate, sobre como ela vai repensar as coisas que ela estava pensando ali? Então leva a conversa numa boa, com leveza. Dá pra rir quando tiver espaço pra rir. Caraca, você é um vegano já no coração. É muito sempre, né? Pô, obrigado por ter falado isso, né? Porque concorda com a pessoa quando ela falar alguma coisa que você concorda. Valida o sentimento dela. Eu entendo muito bem o que vocês estão falando. E eu concordo muito com você, porque quando eu... É verdade, é uma coisa... Olha pra ela de frente, olha nos olhos, aperta a mão no final da conversa, agradece por ela ter estado ali contigo. Obrigado pela conversa. Então, obrigado mesmo, fiquei muito feliz. Obrigado pela entrevista. Valeu, velho. Valeu mesmo, velho. Prazerzão. E assim, as chances dessa pessoa lembrar de você com um sentimento positivo vão ser muito, muito maiores. É claro que nada do que eu estou falando aqui é uma regra escrita em pedra e que muitas das coisas que você vai falar ou das perguntas que você vai fazer vão depender de cada situação, de cada contexto, vão depender
de como a pessoa está reagindo às formas como você está falando com ela. Você pode eventualmente guiar a conversa para a área da saúde, para a área do meio ambiente, dependendo de como a pessoa estiver respondendo. O importante é ter essas conversas com paciência, com calma, né, com serenidade e com foco na missão. Salvar todos os animais desse planeta, inclusive nós. Agora, fazendo aquele comentário que eu mencionei no começo do vídeo sobre as críticas que alguns veganos fizeram pra mim. Disseram, por exemplo, que eu peguei muito pesado com o Flávio, que eu só falei das coisas que ele falou de errado, que eu não fiquei criticando as outras pessoas ou o comportamento, a forma como as outras pessoas falaram. Então, deixa eu explicar aqui de onde veio o meu ímpeto pra gravar aquele vídeo. Eu fiquei bastante frustrado quando assisti aquele vídeo, porque eu tenho certeza que aquela conversa poderia ter sido muito mais bacana, muito mais proveitosa, não só para as pessoas que estavam ali na mesa, mas para todo mundo que estava assistindo esse debate. E talvez eu tenha mesmo exagerado um pouquinho nas críticas, mas no meu entendimento, nós que estamos aqui no lado verde da força, a gente tem que estar preparado para esse tipo de conversa. A gente tem que se livrar dessa necessidade de simplesmente falar tudo que a gente quer, expor tudo que a gente acha e lembrar de quando a gente não era vegano, de como a gente gostaria de ter sido abordado sobre esse tema, de como uma conversa teria sido mais produtiva para a gente se alguém tivesse conversado com a gente de uma forma mais de boa, se alguém não tivesse apontado o dedo na nossa cara. Eu sinto que a gente tem uma responsabilidade um pouco maior de conduzir esse debate, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. E tipo, o tema do debate era veganismo. E teoricamente, a autoridade que poderia estar ali falando sobre veganismo, poderia saber mais sobre as melhores formas de se comunicar sobre esse tema. Eu sei que não é fácil, eu sei, eu entendo. E eu também tenho esse ímpeto às vezes dá muita vontade de falar, vai se desgraçar, seu desgraçado comedor de cadáver, assassino. Mas eu não faço isso porque eu estou pensando no meu objetivo final. Eu sei que se eu for essa pessoa que fala de maneira agressiva, ofensiva, eu não vou estar fazendo um bem muito grande para os animais, não. Se você assistiu até aqui, é porque você curtiu, pelo menos um pouquinho. Então, dá o seu like, considera apoiar o meu trabalho. Entra em apoia.se/veganovitor e considera deixar uma contribuição mensal por lá, beleza? Obrigado demais todo mundo que deixou um comentário bacana no meu vídeo passado. Eu fico muito feliz com o apoio de vocês. E para você aí que deixou um comentário raivoso, para você que me xingou, para você que veio falar com sarcasmo, obrigado também. O YouTube entende todo comentário como engajamento, então pode continuar comentando, pode descarregar sua raiva aqui nos comentários à vontade. Então é isso, estou gravando aqui no meio da correria da mudança, eu estou indo para Brasília de volta, vou morar lá, então fiquem ligados, eu talvez tenha que pular uma semana ou outra por causa disso, mas eu vou tentar ao máximo possível não fazer isso. E lembrem que a gente está vivendo no meio de uma pandemia, então tomem muito cuidado, lavem suas mãos, evitem contato com outras pessoas, evitem sair de casa. Se você pode ficar em casa, fique em casa. E se você tiver qualquer dúvida sobre essa pandemia, eu recomendo muito que você siga o Átila Yamarino. Vou deixar as redes dele aqui embaixo para você se informar melhor com uma pessoa que entende disso muito mais do que eu, tá bom? Obrigado por tudo, é nóis e beijo!